Na ofensiva contra o terrorismo, as polícias da França, Alemanha e Bélgica prenderam 29 suspeitos em operações antiterror. Em Paris, um homem foi detido após fazer 2 pessoas reféns em um posto dos Correios. Os franceses viveram hoje mais um dia tenso. Um homem armado com uma metralhadora e granadas fez 2 funcionários dos Correios reféns no norte de Paris. Segundo a polícia, pouco tempo depois, o sequestrador, que teria problemas mentais e histórico de crimes, se entregou. As autoridades investigam como ele conseguiu as armas. O procurador adjunto da República afirmou que o caso não tem relação com o terrorismo. Outro incidente mobilizou a polícia francesa na manhã de hoje. A estação de trem a leste de Paris foi fechada depois de um falso alerta de bomba. Nesta madrugada, a polícia prendeu 12 pessoas na capital francesa, supostamente envolvidas nos ataques ao jornal Charlie Hebdo e a um mercado judaico. Elas serão interrogadas sobre um possível apoio logístico aos terroristas. Hoje foram enterrados o editor do tabloide satírico Stéphanie Charbonnier, o Charb, e mais 2 vítimas do ataque à sede do jornal na quarta-feira da semana passada. O secretário de Estado americano John Kerry está em Paris. O presidente François Hollande convidou os Estados Unidos a se unirem à Europa na guerra contra o terrorismo. Na Bélgica, 13 suspeitos foram presos um dia após a polícia ser recebida a tiros, quando procurava militantes treinados por radicais islâmicos da Síria. 2 morreram e 1 foi preso. O país elevou seu nível de alerta contra o terror. Uma operação semelhante aconteceu na Alemanha. 3 homens foram presos. Eles são suspeitos de pertencer à milícia denominada Estado Islâmico, que atua na Síria e no Iraque. Em Washington, o presidente Barack Obama se reuniu com o primeiro-ministro britânico David Cameron e prometeu manter as ações militares contra os extremistas do Oriente Médio. Obama também garantiu treinamento aos rebeldes iraquianos. Karnal, está se estabelecendo uma neurose coletiva na Europa? Eu acho que sim, acho que vai aumentar essa sensação que o Huntington, no seu livro, chama de choque de civilizações. Eu acho que existe um problema de violência, existe um problema de terrorismo, existe um problema de fundamentalismo. O mais terrível depois do assassinato de pessoas é que isso vai reforçar o discurso xenofóbico, vai reforçar o discurso da extrema-direita, vai justificar um fechamento maior e assim por diante. Ou seja, essa contradição de uma Europa precisar de uma mão de obra estrangeira, de uma mão de obra como os turcos que foram para Berlim, como os argelinos que povoam a França, como os árabes em geral que estão, ou muçulmanos em geral que estão pela Europa, mas não poder conviver com essa diversidade cultural. Isso é um grave problema e vai se estender daqui para frente. Vai ser a marca da nossa época. Lacerda, ontem nós discutimos aqui a questão dos abusos, né? Abusos do direito de defesa, na procura desenfreada pelos terroristas, pode cometer alguns abusos. Esse é um risco iminente lá, né? Exatamente. Então, por exemplo, o fato de você assassinar os terroristas, né, é quase que tentar devolver na mesma moeda, o que exacerba esse clima de intolerância. E vou destacar mais um aspecto que deverá acirrar o xenofobismo, essa aversão a estrangeiro, a intolerância, que é a crise econômica. Quer dizer, nós temos países, a Europa vive uma crise e a aversão ao estrangeiro tende a aumentar diante dessa situação, não só da questão do terrorismo, agravado com a crise econômica. O Emilson Nunes Costa, aqui pelo Twitter, ele está dizendo o seguinte, Karnal: terá a polícia francesa ter que pedir o Charlie Hebdo para avisá-lo com antecedência caso decida publicar charge de Maomé? É muito importante dizer às pessoas que um fundamentalista, um terrorista, seja ele de que orientação for, não precisa de motivo para matar. Eles entram e matam chargistas e jornalistas de um jornal, de um meio de divulgação, mas também entram num mercado onde as pessoas estão comprando frutas e matam pessoas. O terrorista não precisa de motivos. Sissi, a imperatriz do Império Austro-Húngaro, foi morta por um terrorista. Que motivo tinha um terrorista para matar uma bávara no trono austríaco em Genebra? Ele não precisa de motivos. Havendo motivos, só canaliza para isso. Quer dizer, não adianta imaginar que a culpa seja do Charlie Hebdo. Que motivo tinham as Torres Gêmeas ou os trabalhadores de escritório
territórios em Nova York para serem atacados por 2 aviões. Que motivo eles deram para aquilo? A culpa não é da vítima, a culpa é do assassino. Oscar de Castro aqui, o mundo nunca foi um lugar seguro e depois que apareceu o homem, com suas ideias absurdas, ficou pior. Dá para fazer um historiador, né, como você, dá para fazer uma previsão do que nós teremos aí, o que a humanidade vai se deparar? Essa violência vai se tornar desenfreada, vai piorar, Karnal? Bom, a violência sempre foi uma marca de todo o período histórico. Historiador não pode profetizar sobre o risco de errar, ele só trabalha com o passado. Nunca tivemos período não violento. Temos períodos onde a violência está um pouco mais fora de controle, um pouco menos fora de controle. Nunca conseguimos repetir a violência da Segunda Guerra, com prováveis 55 ou 60 milhões de mortos. Ou seja, somos violentos. O mundo não é um lugar de paz, violência. Mas se ele observar a natureza, também não temos leões tocando harpa, passando ao lado de zebras bailarinas, né? O mundo é um mundo onde o mais forte come o mais fraco, onde a violência é um instrumento para sobreviver, inclusive no reino animal. Essa ideia de que o homem é violento e a natureza é harmônica é uma construção um pouco fantasiosa e um pouco romântica, né? Agora, eliminando de fato tudo do planeta e virando um deserto, aí a violência termina. E é sempre bom a gente lembrar que também a violência muitas vezes esconde por trás ou traz como motivação interesses fortíssimos do lado econômico, não só da indústria armamentícia, mas também o domínio de mercados, né? Por exemplo, quando você trata da questão do petróleo, que tradicionalmente é uma área que chama muito conflito, né? Então, na verdade, esse quadro que nós temos de violência, ele não gera ainda uma terceira guerra mundial aberta, explícita, né? Mas, na verdade, a gente tem, ao longo do tempo, uma série de conflitos sobre os mais diversos aspectos, ou sobre as mais diversas motivações que criam esse clima, né, permanente de crescimento da violência.